Olá pessoal, na videoaula de hoje trago para vocês a videoaula desse tapete. Ele é bem simples de ser confeccionado. Trabalhei aqui esse bico de acabamento. Eu usei o Barroco Max Color e o Barroco Multicolor Premium. Mas se vocês quiserem usar esse modelo como toalha de mesa, é só trocar o fio e usar o Barroco número 4 ou o fio Duna. Assim vocês terão uma toalha de mesa, ok? Ele ficou com a medida de 70 centímetros. Antes de iniciar a videoaula, eu já peço para vocês que gostam de assistir as videoaulas aqui do canal, que deixe seu joinha, pois é muito importante para o crescimento do canal. Eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula. Vamos aos materiais utilizados. E para essa videoaula, vamos usar o Barroco Multicolor Premium e o Barroco Max Color. O número dessa cor é o 9918. Essa aqui é uma das cores lançamento do Barroco Multicolor. Essa aqui é uma das cores novas do Barroco Multicolor Premium. E esse aqui, o Barroco Multicolor, vamos usar para o bico. Mas para confeccionar o tapete, vamos usar o Barroco Max Color. O número dessa cor é o 2930. Esse aqui é um tom de azul. E vamos precisar de 2 novelos desse ou um novelo do grande, do Barroco Max Color. E a agulha que eu vou utilizar é a agulha 3,5 milímetros. Então, para confeccionar esse tapete com esse tamanho, apenas 2 do Max Color é o suficiente. Mas se vocês forem confeccionar ele em um tamanho maior, tem que ser mais novelos, ok? Então, esses serão os materiais para essa videoaula. Vamos iniciar. Então, aqui vamos iniciar com o anel mágico, com a ponta do fio na palma da mão. Seguro esse fio, passo por trás, introduzo a agulha, puxo esse fio uma vez e puxo mais uma vez. Então, aqui o anel já está prontinho. Quem não gostar de trabalhar ou não souber trabalhar com anel mágico, pode trabalhar de 5 a 6 correntinhas iniciais e prender com ponto baixíssimo. Agora, vamos subir 1, 2, 3 correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. Vamos trabalhar mais 2 pontos altos, 1 e 2. 1, 2 correntinhas e trabalhar mais 3 pontos altos. Duas correntinhas, 3 pontos altos. Duas correntinhas e 3 pontos altos. Então, aqui eu trabalhei 4 grupinhos de 3 pontos altos, separado por 2 correntinhas. No final, mais 2 correntinhas. Agora, eu vou fechar o meu anel dessa forma e vamos fechar a carreira na terceira correntinha. Dessa forma. Agora, vamos subir 1,
duas, três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto, mais uma correntinha de separação. Então, aqui trabalhei 4 correntinhas. Pulo um ponto de base e vamos para o terceiro ponto do grupinho de 3. Dessa forma aqui. Dentro do intervalinho, trabalho 1, 2 pontos altos. Duas correntinhas e no mesmo espaço de duas correntinhas, mais 2 pontos altos. Então, dentro do intervalinho, trabalhamos um lequinho de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. No próximo ponto do grupinho, um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto alto, no próximo, trabalho outro ponto alto. Dentro do intervalo de 2 correntinhas, trabalho 2 pontos altos, 2 correntinhas no mesmo lugar, mais 2 pontos altos. No próximo ponto alto dos 3 pontos altos, um ponto alto, uma correntinha, pulo o ponto do meio, e iniciamos da mesma forma, ok? Então, aqui o início ficou dessa forma, subi com 3 correntinhas, mais uma de separação. Pulei o ponto do meio, trabalhei um ponto no terceiro dos 3, dentro do intervalinho, sempre da mesma forma, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Sobre esses 3 da carreira de baixo, no primeiro um ponto alto, no meio eu pulo com uma correntinha, no último com um ponto. E no meio, onde tem um intervalinho de 2 correntinhas, da mesma forma. Então, eu vou terminar toda essa carreira dessa forma e já volto com vocês. Chegando aqui ao último intervalinho, trabalhei 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos, que é o lequinho que estamos trabalhando dentro do intervalo de 2 correntinhas. Dessa forma aqui. Agora, vamos fechar a carreira na terceira correntinha, formando o grupinho de 3 pontos altos. Então, aqui ficou dessa forma. Aqui onde iniciamos e fechamos a carreira. Agora, a próxima carreira, vamos subir da mesma forma, 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, mais uma de separação. 3, 4. Sobre o próximo ponto alto, eu vou trabalhar um ponto alto, no próximo mais um ponto alto e mais um ponto alto, ficando com 3 pontos altos. Dentro do intervalinho, vamos continuar da mesma forma, com 2 pontos altos, 2 correntinhas no mesmo lugar, mais 2 pontos altos. Vamos seguir com ponto alto sobre cada um desses 3 pontos altos. Aqui é aquele intervalinho de uma correntinha da carreira anterior. Sobre ele, vamos continuar com uma correntinha, pulamos ele, ficando da mesma forma, um intervalinho de uma correntinha. Seguimos com 3 pontos altos. No intervalo de 2 correntinhas é o leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas, mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Seguimos com 3 pontos altos seguidos.
O intervalinho de uma correntinha, faço uma correntinha, pulo ele, permanecendo o intervalinho. E seguimos com 3 pontos altos no canto o leque. Então, aqui, vamos revisar. Iniciamos com 4 correntinhas, pois uma correntinha é a correntinha do intervalinho de uma correntinha. Seguimos com 5 pontos altos, sendo 2 do leque, 2 correntinhas, 5 pontos altos. Sempre sobre o intervalinho ficará o intervalinho de uma correntinha. Então, agora vamos seguir da mesma forma, ficando sempre com 5 pontos altos em cada canto, ok? Vou trabalhar até o final da carreira dessa forma e já volto com vocês. Chegando ao final da carreira, vamos fechar aqui na terceira correntinha. E aqui, essa carreira ficou dessa forma. Na carreira anterior, tínhamos 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Nessa carreira, ficamos com 5 pontos altos, 2 correntinhas, mais 5 pontos altos. Sobre o intervalo de uma correntinha, permanece sempre da mesma forma, com uma correntinha. Dessa forma. Nessa próxima carreira, vamos subir da mesma forma, com 4 correntinhas. 4 correntinhas, 3 é um ponto alto e uma de separação. Vou seguir com ponto alto sobre ponto alto e aqui dentro 2 pontos altos, ficando com 7 pontos altos. 1, e aqui o 7º ponto alto, sendo 5 sobre os pontos altos e 2 dentro do intervalinho. 2 correntinhas dentro do intervalinho, mais 2 pontos altos e 5 pontos altos seguidos. Ficando também com 7 pontos altos. Uma correntinha de separação sobre a uma correntinha da carreira anterior. Seguimos da mesma forma, com 7 pontos altos, sendo 5 pontos altos sobre os pontos altos da carreira anterior e 2 dentro do intervalinho. 2 correntinhas no mesmo lugar, mais 2 pontos altos. Então, aqui vamos trabalhar dessa forma por toda a carreira. Ficando com 7 pontos altos, 2 correntinhas e 7 pontos altos. Intervalinho sobre o intervalinho de uma correntinha e seguindo da mesma forma por toda a carreira. Chegando ao final da carreira, vamos fechar na terceira correntinha, completando também ao final 7 pontos altos. Então, essa carreira ficou dessa forma. A próxima carreira, vamos iniciar da mesma forma, com 4 correntinhas. No próximo ponto alto, um ponto alto. E vamos seguir com 7 pontos altos. E aqui o 7º ponto alto. Agora, nessa carreira, vamos trabalhar de forma diferente, pois vamos iniciar um aumento. Então, aqui, trabalho uma correntinha, que será uma correntinha de separação, igual esse espacinho aqui. Então, aqui eu trabalho uma correntinha de separação. Dentro do intervalinho de 2 correntinhas, eu vou trabalhar um ponto alto, 2 correntinhas, mais um ponto alto, uma correntinha, inicio trabalhando 7 pontos altos seguidos.
Então, aqui trabalhei ponto alto sobre ponto alto. E no canto ficou dessa forma. Depois de trabalhar 7 pontos altos, trabalhei uma correntinha, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, uma correntinha e segui com 7 pontos altos. Sobre esse um intervalinho aqui, permanecemos com uma correntinha de separação. E aqui vamos seguir da mesma forma. Então, aqui, trabalhei 7 pontos altos seguidos. Agora, é uma correntinha de separação. Dentro do intervalo de duas correntinhas, um ponto alto apenas. Duas correntinhas. Mais um ponto alto. Uma correntinha. E iniciamos aqui, trabalhando 7 pontos altos seguidos. E aqui o sétimo ponto alto, depois do sétimo ponto alto, temos uma correntinha de separação, que é o intervalinho de uma correntinha. E nesses dois cantos, vamos trabalhar da mesma forma que aqui, ok? Então, essa carreira trabalhamos de forma diferente. Eu vou seguir por toda a carreira dessa forma e já volto com vocês. Chegando ao final da carreira, vamos fechar com um ponto baixíssimo. E essa carreira ficou dessa forma. Vamos subir com 4 correntinhas. No próximo ponto alto, um ponto alto. Vamos seguir com ponto alto sobre ponto alto. Com 3, 4, 5, 6 e o sétimo ponto alto. Aqui trabalhamos uma correntinha de separação, então também faço uma correntinha de separação sobre esse ponto alto, um ponto alto. Dentro do intervalinho aqui, desse Vzinho, com duas correntinhas, trabalho 2 pontos altos. Duas correntes, no mesmo lugar, 2 pontos altos. Sobre o ponto alto do Vzinho, um ponto alto. Então, sobre o ponto alto do Vzinho, ficamos com 3 pontos altos, duas correntinhas, mais 3 pontos altos. Uma correntinha sobre aquela uma correntinha da carreira anterior e vamos seguir agora com ponto alto sobre ponto alto. Sete pontos altos, uma correntinha de separação sobre o intervalinho da carreira anterior, mais 7 pontos altos. 7 ponto alto, temos uma correntinha de separação, então aqui também uma correntinha, estamos sobre o Vzinho. No ponto alto do Vzinho, um ponto alto, no intervalinho, 2 pontos altos, duas correntinhas, mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Sobre o ponto alto do Vzinho, um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulando essa uma correntinha da carreira anterior, e seguimos com 7 pontos altos. Onde tem aqui o intervalinho de uma correntinha, permanece sempre da mesma forma, com uma correntinha de separação. E aqui, nos dois cantos restantes, vamos trabalhar da mesma forma, ok? Dessa forma aqui.
Então, eu vou seguir dessa forma por toda a carreira. Chegando ao final da carreira, já fechei com ponto baixíssimo na terceira correntinha. E essa carreira ficou dessa forma. Aqui 7 pontos altos. E no lequinho que iniciamos aqui sobre o Vzinho, 3 pontos altos de cada lado. A próxima carreira com 4 correntinhas iniciais. Pulamos uma correntinha e começamos a trabalhar aqui 7 pontos altos seguidos. Sete. Agora, aqui temos uma correntinha, trabalho também uma correntinha, pulo. Sigo com 3 pontos altos seguidos. 2. 3. Dentro do intervalinho, 2 pontos altos. Então, aqui ficamos com 5 pontos altos. 2 correntinhas no intervalinho. Mais 2 pontos altos, 3 pontos altos seguidos, ficando também com 5 pontos altos desse lado. 5 pontos altos, 2 correntinhas, 5 pontos altos. Uma correntinha de separação e seguimos com 7 pontos altos seguidos. 7 pontos altos seguidos. 7 pontos altos seguidos, o intervalinho de uma correntinha, 7 pontos altos. O intervalinho de uma correntinha, 5 pontos altos, 2 correntinhas, 5 pontos altos. O intervalinho, iniciamos da mesma forma, ok? Então, vamos seguir dessa forma, trabalhando o restante da carreira. Chegando ao final da carreira, já fechei com ponto baixíssimo. Então, aqui nessa carreira, ficamos com 7 pontos altos nessa parte. Aqui no canto, ficamos com 5 pontos altos, 2 correntinhas e 5 pontos altos. Dessa forma. Dando início à próxima carreira. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Pulo uma correntinha, sigo com 7 pontos altos, 2, e o 7º ponto alto, uma correntinha de separação, seguimos aqui com 5 pontos altos, 1, e o 5º ponto alto. Dentro do intervalinho de 2 correntinhas, trabalho 2 pontos altos. Então, aqui ficamos com 7 pontos altos, da mesma forma que aqui. 7 pontos altos nessa parte reta e 7 pontos altos no canto. 2 correntinhas no mesmo lugar do intervalo. 2 pontos altos e seguimos com 5 pontos altos, completando também desse lado 7 pontos altos. 7 pontos altos, 2 correntinhas e 7 pontos altos. Aqui estamos sobre o intervalinho de uma correntinha, então trabalhamos uma correntinha, pulamos. Iniciamos aqui com 7 pontos altos, 7 pontos altos, uma correntinha, 7 pontos altos, uma correntinha, e aqui trabalhamos 5 pontos altos, mais 2, completando 7. 2 correntinhas, mais 2 pontos altos no mesmo lugar, completamos com 5, ficando 7 pontos altos, 2 correntinhas, 7 pontos altos.
da mesma forma que nesse canto. E todas essas partes retas aqui são 7 pontos altos. Vou completar toda essa carreira e já volto. Chegando ao final da carreira, já fechei com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Então, aqui ficou dessa forma, na parte do canto, ficando com 7 pontos altos, 2 correntinhas, 7 pontos altos. Então, agora, nessa parte dos cantos, ficamos com 7 pontos altos, da mesma forma que nessa parte reta, onde temos 7 pontos altos. Então, agora eu vou subir 3 correntinhas, mais uma correntinha de separação, trabalhar aqui 7 pontos altos, uma correntinha, mais 7 pontos altos, e volto com vocês nesse canto. Sete pontos altos e 7 pontos altos. Então, aqui, vocês se lembram que quando chegamos aqui com 7 pontos altos, na próxima carreira, iniciamos com o Vzinho, o aumento, para iniciar outro motivo aqui, desse. Então, depois de trabalhar o 7º ponto alto do motivo, na próxima carreira, eu trabalhei o Vzinho de aumento. Então, aqui eu completei nessa carreira anterior 7 pontos altos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nessa carreira, vamos iniciar outro motivo. Então, aqui eu trabalho uma correntinha e vamos trabalhar o Vzinho com um ponto alto, 2 correntinhas, mais um ponto alto, uma correntinha, iniciamos aqui com 7 pontos altos. E nesse Vzinho, na próxima carreira, vamos iniciar outro motivo desse aqui. E agora, seguimos com 7 pontos altos, depois de trabalhar aqui a correntinha depois do Vzinho, 7 pontos altos. Uma correntinha, pulo o intervalinho, 7 pontos altos, o intervalinho, 7 pontos altos, o intervalinho, 7 pontos altos, um intervalinho, o Vzinho de um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto, um intervalinho de uma correntinha, 7 pontos altos. Então, todos os cantos, os 4 cantos, vão ficar dessa forma. E todos os motivos aqui, 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 aqui e aqui, todos vão ficar com 7 pontos altos. Somente no canto vai ficar dessa forma. Então, eu vou completar dessa mesma forma toda a carreira e já volto com vocês. Então, aqui terminei toda essa carreira, já fechei com ponto baixíssimo, subi com 4 correntinhas, trabalhei 7 pontos altos, um intervalinho com uma correntinha, 7 pontos altos. Lembrando que a carreira que terminei de trabalhar foi a carreira onde iniciamos aqui outro motivo. Com um intervalinho, um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto, um intervalinho. Um Vzinho em cada canto, para iniciarmos outro motivo. Ok? Então, aqui já dei início à próxima carreira, trabalhando 7 pontos altos, intervalinho, e 7 pontos altos. E já no canto aqui do Vzinho, vamos trabalhar uma correntinha, sobre o ponto alto do Vzinho, um ponto alto, dentro do intervalinho, 2 pontos altos, ficando então com 3 pontos altos. 2 correntinhas,
ainda dentro do intervalinho, 2 pontos altos. Sobre o ponto alto, um ponto alto, ficando com 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço e sobre o ponto alto dos 7 pontos altos, trabalhamos os 7 pontos altos. E sempre onde tiver 7 pontos altos, trabalhamos 7 pontos altos. E onde tem um intervalinho de uma correntinha, permanece o intervalinho de uma correntinha, ok? Quando chegar aqui, depois de trabalhar esse grupo de 7 pontos altos, trabalhamos aqui o intervalinho sobre o intervalinho de uma correntinha, sobre o ponto alto, um ponto alto, dentro do intervalinho, 2 pontos altos, ficando com 3. 2 correntinhas, mais 2 pontos altos aqui dentro, mais um ponto alto, ficando com 3 desse lado. O intervalinho de uma correntinha e seguimos com 7 pontos altos, intervalinho, 7 pontos altos, até o próximo canto. Então, aqui iniciamos outro motivo. Terminamos esse motivo, da mesma forma que terminamos esse. Então, aqui revisando, sempre terminamos o motivo com 7 pontos altos. Olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sempre que o motivo completar 7 pontos altos de um lado, do outro também, iniciamos na próxima carreira o Vzinho dessa forma, para começar outro motivo, até completar 7 pontos altos e iniciar novamente outro motivo. Então, os aumentos sempre serão dessa forma. Aqui eu estou iniciando o terceiro motivo. 1, 2, 3. E vocês podem trabalhar quantos motivos queiram, ok? Aqui eu vou completar esse terceiro motivo e mais 2 motivos, ficando com 5 motivos. E depois de terminar todas essas carreiras, sempre trabalhando o aumento da mesma forma, eu volto com vocês e mostro certinho o tamanho que ficou e o tanto de motivo, ok? Então, aqui está, trabalhei todas as carreiras. Como eu havia dito para vocês, eu iria trabalhar 5 motivos. Então, esse aqui é um motivo, esse é o outro, esse é o outro, esse e mais esse. 1, 2, 3, 4, 5. 5 motivos e ficamos com um total, a partir da primeira carreira até a última carreira, de 20 carreiras, formando esses motivos. Cada parte dessa aqui eu conto como um motivo. Então, agora vamos trabalhar uma carreira de pontos baixos por toda a volta do tapete. Então, aqui mesmo, onde paramos a carreira, eu vou subir 2 correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto baixo. Nesse espacinho aqui, que é o primeiro intervalinho de correntinhas, depois do ponto inicial da carreira anterior, aqui tem um espacinho. Aqui eu trabalho mais um ponto baixo. E vamos seguir trabalhando ponto baixo sobre cada ponto alto de base. E dentro de cada intervalinho de uma correntinha, um ponto baixo. Dessa forma, vamos seguir até o primeiro canto, ok? Então, aqui eu subi 2 correntinhas. Nesse primeiro intervalinho aqui, de uma correntinha, trabalhei um ponto baixo. E vamos seguir até essa parte aqui do canto, onde eu volto com vocês. Cheguei aqui ao primeiro canto, trabalhei o ponto baixo até o último ponto alto. Dentro do intervalinho do canto, eu trabalho um ponto baixo
2 correntinhas, viro aqui o trabalho, ainda dentro do intervalinho, mais um ponto baixo. E agora seguimos da mesma forma, trabalhando ponto baixo sobre cada ponto de base. Dentro de cada intervalinho de uma correntinha, um ponto baixo. Dessa forma, vamos seguir ponto baixo sobre ponto baixo. Quando chegar no próximo canto, da mesma forma, um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo. Então, vamos seguir dessa forma por toda a carreira. Cheguei ao final da carreira, aqui onde iniciamos com 2 correntinhas. Vou fechar com ponto baixíssimo. Esse fio aqui, eu posso cortar ele e arrematar. Então, essa carreira, trabalhamos apenas em pontos baixos. E essa primeira parte do tapete, que foi a confecção do tapete, está finalizada, ok? Então, agora eu vou arrematar esse fio e volto com vocês na próxima videoaula. E agora, vamos iniciar trabalhando o acabamento final, que é o bico do tapete, com o Barroco Multicolor Premium. Esse é o Barroco Multicolor que eu vou utilizar. O número dessa cor é 9918. E a agulha, vamos continuar com a mesma agulha. Então, já com o Barroco Multicolor na agulha, vamos pegar em qualquer parte do tapete. Aqui, em cada lado do tapete, eu fiquei com 81 pontos baixos, contando desse primeiro ponto até o último ponto desse lado, ficamos com 81 pontos baixos. Os 4 cantos têm a mesma quantidade de pontos, ok? Então, aqui eu vou pular 1 ponto baixo, 2, 3, 4, 5. No 6º ponto baixo, vou prender o meu fio com ponto baixo. Então, aqui eu prendi com ponto baixo no 6º ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pulamos 5 pontos. Trabalho 1, 2, 3 correntinhas, pulo 1, 2 pontos de base, prendo com ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo 2 pontos de base, prendo com ponto baixo. 3 correntinhas, pulo 1, 2 pontos de base e prendo com ponto baixo. Então, aqui, pulei 5 pontos baixos e trabalhei 3 argolinhas, pulando 2 pontos de base. Essa próxima argolinha, vamos trabalhar 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 correntinhas. Vamos pular 5 pontos de base, igual no começo. 1, 2, 3, 4, 5. Prendo no 6º ponto baixo. Então, aqui temos uma argolinha maior. Vamos fazer novamente 3 argolinhas de 3 correntinhas, pulando 2 pontos de base. 3 correntinhas, pulo 2 pontos de base. 3 correntinhas, pulo 2 pontos de base. Então, trabalhei mais 3 argolinhas de 3 correntinhas. Agora, 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pulo 1, 2, 3, 4, 5. No 6º ponto baixo, prendo. Então, aqui está ficando dessa forma.
Lembrando que eu tenho 81 pontos baixos em cada lado. Então, o que vai acontecer é que vai sobrar um ponto baixo no final. Então, aqui eu vou dar uma diquinha para vocês, para não deixar sobrar o ponto no final. Nessa argolinha aqui, nessa parte das 3 argolinhas, eu vou trabalhar a primeira argolinha, pulando 1, 2. E a argolinha do meio, eu vou trabalhar 3, 4, e vou pular 1, 2, 3 e prender no quarto. Dessa forma aqui. Então, apenas aqui no meio, olha aqui. Estamos bem na parte do meio do tapete. Se vocês dobrar o tapete aqui, aqui dá o meio certinho do tapete, olha aqui. Então, nessa argolinha, que é o terceiro grupinho de 3 argolinhas, 3 argolinhas, argolinha grande, 3 argolinhas, grupinho de 3. Aqui nessa parte, bem no meio, eu faço isso para não sobrar no final. Uma, duas, três, aqui a terceira argolinha, só que aqui eu pulo 2 pontos de base. Somente a do meio eu pulei dessa forma, para não sobrar no final, ok? Aqui seria o grupo do meio das 3 correntinhas, bem no meio do tapete. Agora, a argolinha de 6 correntinhas. 6, pulo 1, 2, 3, 4, 5, prendo no sexto. Agora, o grupinho de 3, depois a argolinha maior, o grupinho de 3 correntinhas e no final a argolinha maior. Então, eu vou continuar até o final da carreira, dessa forma, e já volto com vocês. Chegando ao final da carreira, trabalhei aqui as 3 últimas argolinhas de 3. E aqui no final, a última argolinha, a argolinha de 6 correntinhas. Trabalho 6 correntinhas, pulo 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos baixos e prendo aqui no cantinho, onde tem aquelas 2 correntinhas, prendo com ponto baixo. Então, aqui a quantidade deu 5 pontos baixos, da mesma forma que pulamos aqui no início, 5 pontos baixos. Pois no final da carreira, vamos fechar com uma argolinha de 6 aqui. Então, para não ficar nenhuma dúvida, vou revisar aqui de novo com vocês. Então, aqui, iniciei no 6º ponto baixo, prendi com ponto baixo, pulando 5 pontos baixos no início. Pulei 5, prendi no 6º. Trabalhei 3 correntinhas, pulei 2 pontos de base. Prendi com ponto baixo no 3º, trabalhei 3 correntinhas, pulando sempre 2 pontos de base. Então, 3 grupinhos de 3 correntinhas, pulando 2 pontos de base. Depois, trabalhei 6 correntinhas, pulando 5 pontos de base, prendendo no 6º. Novamente, 3 grupinhos. Aqui, a nossa terceira argolinha. Por que terceira? Porque aqui teremos, no final, uma argolinha de 6 correntinhas também. Ela não está aqui, mas no final ela estará. Então, essa foi a primeira que trabalhamos, mas será a segunda, ok? Pois aqui terá uma. Então, a segunda que trabalhamos, que será a terceira. E aqui o terceiro grupinho, que dá bem no meio do tapete. E como eu havia dito para vocês, nessa carreira, temos 81 pontos baixos de base. Sobrará um no final. Para não sobrar um no final, aqui no terceiro grupinho de 3, um grupinho, 2 grupinho, terceiro grupinho, bem no meio do tapete. Na argolinha do meio, eu pulei 3 pontos de base, ok? 1, 2, 3 pontos de base, trabalhei 4 correntinhas.
E continuei trabalhando da mesma forma, 6 correntinhas, o grupinho de 3 correntinhas pulando 2 pontos de base, 3 correntinhas, dessa forma até o final. Somente aqui no meio mesmo, que tem esse detalhezinho para não sobrar o ponto no final, ok? E para quem estiver trabalhando um tapete maior, se dessa forma o acabamento não dá certo, pulando 5 pontos baixos aqui nessa argolinha maior, vocês podem pular 4, 5, igual eu estou pulando aqui, ou 6 pontos baixos, para o acabamento bater certinho, ok? E sempre que sobrar algum ponto igual aqui sobrou, um ponto a mais, vocês podem fazer dessa forma, colocar ele em algum lugar que não tem problema, o acabamento final vai ficar certinho. Então, a dica que eu dou é que vocês podem colocar 4, 5 ou 6 pontos baixos nessa parte aqui. Caso essa quantidade de ponto aqui não bata, vocês podem fazer essa alteração colocando mais ou menos ponto nessa parte das argolinhas maior. Agora, depois de revisar, vamos continuar. Então, aqui onde paramos com a última argolinha, prendendo no canto, vamos iniciar o próximo lado também com 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos pular 1, 2, 3, 4, 5, prender no 6º ponto baixo. E agora vamos trabalhar 3 correntinhas. 1, 2, 3, pulo 2 pontos de base. 1, 2, 3, pulo 2 pontos de base. E mais uma vez, 1, 2, 1, 2, prendo no 3º. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pulo 1, 2, 3, 4, 5, prendo no 6º. E vamos seguir dessa forma por todo o tapete, ok? Lembrando que quando chegar na parte do meio aqui, dos 4 lados, vocês têm que pular 3 pontos, 1, 2, 3, no 3º grupinho de 3 correntinhas, bem na parte do meio, para não sobrar ponto em nenhum dos lados, ok? Pois os 4 lados têm 81 pontos altos. Então, para não sobrar no final de nenhum lado, bem na parte do meio, no 3º grupinho, e na segunda argolinha do 3º grupinho de 3 correntinhas, vocês pulem 3 pontos baixos, ok? Da mesma forma que trabalhamos esse primeiro lado. Então, eu vou seguir dessa forma por toda a carreira e já volto com vocês. Chegando aqui ao final da carreira, trabalho as 6 correntinhas, pulo 5 pontos de base, prendo no cantinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui temos aqueles 5 pontos baixos. Aqui temos os 5 pontos baixos que pulamos no início, pulamos eles e prendemos aqui no primeiro ponto baixo, onde iniciamos a carreira. Então, aqui ficou dessa forma. Essa carreira ficou dessa forma, lembrando que na parte do meio, dos 4 lados, bem aqui na parte do meio, nesse grupinho aqui, onde tem as 3 correntinhas, a argolinha do meio, eu pulei 3 pontos baixos e trabalhei 4 argolinhas. Nos 4 lados, na parte do meio, bem na parte do meio aqui, ok? Agora, essa próxima carreira, eu vou introduzir a agulha nessa primeira correntinha, trabalhar um ponto baixo. Na segunda correntinha, outro ponto baixo. Então, eu caminhei até o meio da primeira argolinha. E aqui eu trabalho um ponto baixo. Aqui eu trabalhei 2 pontos baixíssimos. E no meio, um ponto baixo. 3 correntinhas.
Na próxima argolinha, prendo com ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas, prendo com ponto baixo. E agora estamos aqui naquela argolinha de 6 correntinhas. Aqui, vamos laçar o fio e trabalhar 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. 2 correntinhas. No mesmo lugar, trabalho mais 4 pontos altos. 1, 2, 3 e o quarto ponto alto. Então, na argolinha de 6, trabalhei 4 pontos altos, 2 correntinhas, mais 4 pontos altos. Aqui onde tínhamos 3 argolinhas, ficamos com apenas 2. Daqui mesmo, desse último ponto alto, prendo nessa primeira argolinha com ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas, prendo com ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas, prendo com ponto baixo. Então, ficamos com apenas 2 argolinhas. Daqui mesmo, inicio na argolinha maior, 4 pontos altos. Duas correntinhas, mais 4 pontos altos. 1, 2, 3 e o quarto. E prendo aqui com ponto baixo. Trabalho 2 argolinhas de 3 correntinhas. Então, a parte reta é dessa forma. Quando chegar aqui no canto, eu volto com vocês, ok? Chegando aqui na parte do canto, nessa primeira argolinha, eu vou trabalhar 8 pontos altos. 8 pontos altos seguidos, ok? 3, 4, 5, 6, 7 e o 8º ponto alto. 2 correntinhas. E na próxima argolinha, depois das 2 correntinhas, mais 8 pontos alto. 2, e aqui o 8º ponto alto, ok? Então, aqui ficamos com 8 pontos altos de um lado e 8 pontos altos do outro lado, com 2 correntinhas bem na parte do meio. Dessa forma aqui. Agora, nesse lado, continuamos da mesma forma. Prende com ponto baixo, 3 correntinhas, prende com ponto baixo, 3 correntinhas, prende com ponto baixo, e o grupinho de 4 pontos altos na argolinha de 6. 4 pontos altos, 2 correntinhas e 4 pontos altos. Quarto ponto alto, prendemos com ponto baixo. Então, a parte reta é da mesma forma, somente aqui na parte do canto, que é dessa forma, com 8 pontos altos nas 6 argolinhas, 2 correntinhas e 6 pontos altos, ok? E a parte reta dessa forma aqui. Então, eu vou seguir por toda a carreira dessa forma e já volto com vocês ao final de toda a carreira, sempre na parte do canto da mesma forma. Chegando ao final da carreira,
Trabalhei aqui o último canto com 8 pontos altos em uma das argolas, 2 correntinhas e mais 8 pontos altos. E agora vamos fechar a carreira nesse primeiro ponto baixo, onde iniciamos. Vamos fechar com ponto baixíssimo. Então, essa carreira ficou dessa forma. A parte do canto sempre da mesma forma, com 8 pontos altos, 2 correntinhas, 8 pontos altos. Aqui, sempre com 4 pontos altos, 2 correntinhas, 4 pontos altos, ficando aqui no meio com 2 argolinhas. A próxima carreira, vamos caminhar aqui sobre essa primeira correntinha com um ponto baixíssimo e mais um ponto baixíssimo na segunda correntinha. Um ponto baixo, uma, duas, 3 correntinhas, prendemos na próxima argolinha com um ponto baixo. Então, aqui ficamos com uma argolinha de 3 correntinhas. Agora, eu vou trabalhar 4 correntinhas. 4. Sobre esse leque aqui, de 4 pontos altos, 2 correntinhas, 4 pontos altos, trabalho 1, 2 pontos altos, 2 correntinhas, e no mesmo lugar mais 2 pontos altos. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Aqui na parte das 2 argolinhas, prendo com um ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas, prendo com ponto baixo, ficando com apenas uma argolinha. Sobre o leque de 4 pontos altos, faço 4 correntinhas, dentro do intervalo de 2 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Uma, 2, 3, 4 correntinhas e prendo com ponto baixo. E aqui a argolinha de 3 correntinhas. Então, nessa parte reta, vamos trabalhar dessa forma. Vou seguir dessa forma até o primeiro canto e já volto com vocês. Chegando na parte do canto, trabalhei aqui uma argolinha de 3 correntinhas, prendi com ponto baixo. Nessa parte do canto, vamos trabalhar 9 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntinhas. Nessas 2 correntinhas de separação, trabalho 2 pontos altos. 1, 2 correntinhas, no mesmo lugar, mais 2 pontos altos. Novamente, 9 correntinhas, 5, 6, 7, 8, 9. Prendemos aqui já do outro lado, pulando esses 8 pontos altos. Prendo na primeira argolinha de 3 correntinhas e trabalhamos a argolinha de 3 correntinhas, prendo com ponto baixo, iniciamos aqui a argolinha de 4 correntinhas, trabalhando sobre o leque os 2 pontos altos, 1, 2 correntinhas, 2 pontos altos, 1, 2, 3, 4 correntinhas,
prendemos com ponto baixo. Então, aqui a diferença é que nessa parte do canto, onde temos os 8 pontos altos, trabalhamos 9 correntinhas, ok? Nos 4 cantos, vamos trabalhar dessa forma. Então, agora eu vou seguir por toda a carreira, dessa mesma forma, e já volto com vocês. Chegando ao final da carreira, depois de trabalhar aqui as 9 correntinhas, vou fechar a carreira com ponto baixíssimo, onde iniciamos. Lembrando que na parte dos cantos, trabalhamos 9 correntinhas. Dando início agora à última carreira, vamos caminhar aqui por 2 vezes com ponto baixíssimo. 1, 2. Aqui dentro, trabalho um ponto baixo, e agora temos aquelas 4 correntinhas. Dentro dessas 4 correntinhas, eu vou trabalhar 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e o 6º ponto alto. Agora eu vou trabalhar uma correntinha. Dentro do intervalo de 2 correntinhas aqui sobre esse leque, eu trabalho um ponto alto. Vamos subir 3 correntinhas e trabalhar um picô. Volto aqui, prendo com ponto baixo. Então, trabalhei um picô de 3 correntinhas sobre o primeiro ponto alto. Trabalho aqui mais um ponto alto, e agora eu vou trabalhar um picô de 4 correntinhas. 4 correntinhas, volto no pezinho das correntinhas, trabalho um ponto baixo. Mais um ponto alto e outro picô de 3 correntinhas. Prendo com ponto baixo. E aqui mais um ponto alto. Olha aqui. Então, trabalhei 6 pontos altos, uma correntinha, um ponto alto, 3 correntinhas para o primeiro picô. Um ponto alto, 4 correntinhas no segundo picô. Um ponto alto, 3 correntinhas, mais um picô e mais um ponto alto. Então, o picô do meio foi feito com 4 correntinhas. Uma correntinha de espaço, e aqui nesse intervalo de 4 correntinhas, vamos trabalhar mais 6 pontos altos. 2, 3, 4, 5 e o 6º ponto alto. Sem nenhuma correntinha de separação, vamos prender nesse intervalinho de 3 correntinhas. Prendo com ponto baixo. E sem nenhuma correntinha de separação, já passamos para esse próximo intervalinho de 4 correntinhas. E aqui dentro trabalhamos 6 pontos altos. 4, 5, 6. Uma correntinha. E aqui dentro desse lequinho, um ponto alto, 3 correntinhas, volto, prendo com ponto baixo, formando um picô. No próximo, ponto alto, 1, 2, 3, 4, um picô de 4 correntinhas. Mais um ponto alto e um picô de 3 correntinhas. E um ponto alto sem picô.
uma correntinha de espaço e 6 pontos altos. 2, 3, 4, 5 e o sexto ponto alto. Nesse intervalinho de uma correntinha, prendo com ponto baixo. E sem nenhuma correntinha de separação, iniciamos aqui 6 pontos altos, dessa mesma forma aqui, ok? Então, vou seguir assim até o canto, onde eu volto com vocês, pois no canto será um pouquinho diferente. Então, aqui chegando à parte do canto, onde temos as 9 correntinhas. Depois de trabalhar aqui o ponto baixo, naquela argolinha de 3 correntinhas, aqui vou trabalhar 12 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Aqui vocês podem dar uma ajeitadinha aqui certinho nos pontos. Então, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 12 pontos altos, uma correntinha, e aqui no meio, da mesma forma, um ponto alto com 3 correntinhas, volto com ponto baixo, um picô. Um ponto alto com 4 correntinhas, volto, prendo com ponto baixo, um picô. Um ponto alto, 3 correntinhas e um picô. E mais um ponto alto sem picô. Então, aqui na parte do canto, trabalhei 12 pontos altos. Uma correntinha de espaço. E aqui eu também trabalho 12 pontos altos do outro lado. 2, e aqui o ponto alto de número 12. Então, na parte do canto, trabalhei 12 pontos altos sobre as 9 correntinhas. Prendo com ponto baixo. E aqui já inicio novamente 6 pontos altos, trabalhando da mesma forma que esse lado aqui da parte reta. Então, somente no canto que terá essa diferença, ok? Então, eu vou seguir dessa mesma forma por toda a volta do tapete e já volto com vocês. E chegando ao final da carreira, depois de trabalhar aqui o último canto, 12 pontos altos do canto, vamos fechar a carreira nesse primeiro ponto baixo onde iniciamos. Vamos fechar com ponto baixíssimo. E aqui mais um ponto baixíssimo. Esse fio podemos cortar ele e arrematar, pois está finalizado o acabamento final do tapete. Aqui na parte do canto, ficou dessa forma, com 12 pontos altos e 12 pontos altos. Na parte reta, dessa forma, com 6 pontos altos, os picôs, 6 pontos altos.
e o tapete está finalizado. Então, agora eu vou arrematar esse fio e volto com vocês para mostrar o resultado final. E o resultado final do tapete é esse. Aqui o acabamento final ficou dessa forma. Lembrando que ele ficou com a medida de 70 centímetros. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Quem gostou da videoaula, deixe seu joinha. E quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber todas as notificações. E até a nossa próxima videoaula.